ofertas para a obra em tabuleiro. Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos vindo agora com uma série de pregações no livro de Tiago. Semana passada nós começamos e hoje nós vamos continuar. Eu gostaria de pedir aos irmãos que estivessem abrindo suas Bíblias no livro de Tiago, no capítulo 1. E nós vamos ler os versículos de 5 a 8. Tiago, capítulo 1, versículos de 5 a 8. Vamos ler a palavra do Senhor. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Vamos orar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Muito obrigada, Senhor Deus, por este domingo, por estarmos reunidos aqui na tua casa, Senhor, prestando esse culto ao Senhor. Pai, perdoa os nossos erros, nossas falhas, Senhor. Sabemos que somos pecadores, mas pelo teu sangue, Senhor Deus, nós fomos perdoados. Pelo teu sacrifício nós fomos salvos, ó Deus, e nós nos alegramos nessa salvação. Senhor Deus, a tua palavra é viva, inspirada pelo teu Espírito Santo. Por isso eu te peço, ó Deus, fala aos nossos corações. Nos ajuda a entender a verdadeira sabedoria, a sabedoria vinda do alto, a sabedoria vinda do Senhor para as nossas vidas. E nos ajuda, ó Deus, a colocar isso em prática. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o livro de Tiago vai falar muito sobre isso, a prática cristã. Tudo que Tiago queria passar era isso. Na época dos reformadores, Tiago foi até mal interpretado, porque Tiago afirmava que não basta só dizer que tem fé. Precisamos viver uma vida que demonstre a nossa fé, que demonstre o Cristo ao qual nós acreditamos e servimos. Semana passada, o nosso irmão começou a falar. E ele falou do versículo 1 ao versículo 4, e nós vamos reler só para a gente fazer uma retrospectiva aqui. Os irmãos podem continuar com sua Bíblia aberta. Tiago 1, nós vamos ler do 1 ao 4. Não, do 2 ao 4. Acerca de provas e tentações. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago, então, começa essa carta nos alertando, falando para os cristãos. Ele estava escrevendo para aqueles irmãos que estavam dispersos. Ele chega a falar que essa carta seria, ele faz uma menção às 12 tribos. Tiago era um líder da igreja em Jerusalém, e por causa da perseguição, alguns irmãos tinham saído daquela cidade, e Tiago se preocupava. Tiago, por ser um líder amoroso, Tiago estava preocupado com o futuro desses cristãos. Então, Tiago, ele começa a nos alertar, irmãos, e isso serve para os nossos dias hoje. A palavra de Deus, como eu disse, ela é viva, ela vai atuar nas nossas vidas hoje. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Nós um dia fizemos uma escolha de aceitar o Senhor Jesus nas nossas vidas como o único Senhor e Salvador. Nós fomos alcançados pela sua graça, nós nos tornamos pelo poder de Deus filhos por adoção. Mas, irmãos, nós cristãos vamos passar por provações. E é sobre isso que Tiago está falando. Tiago está tentando nos encorajar para que quando a questão não é se vamos passar por provações, é quando vamos passar pelas provações. As provações fazem parte da vida do cristão. E Tiago estava nos encorajando a ficarmos alegres, mesmo em meio às dificuldades.
mesmo em meio às provações. Irmãos, mas eu queria falar um pouquinho, para a gente entender uma diferença entre provação e tentação. Provação é aquela luta, aquela dificuldade que pode surgir nas nossas vidas, que vai surgir em algum momento nas nossas vidas, que Deus está permitindo e que parte do próprio Deus, porque Ele nos ama e Ele deseja nos ensinar, Ele deseja nos instruir. E para isso, muitas vezes, é necessário que a gente passe por dificuldades. Então, nós entendemos que a provação, ela vem do próprio Deus. Agora, tentação é outra coisa. A tentação, ela pode vir do inimigo das nossas almas, mas ela vem principalmente do pecado que habita em nós, dos desejos da nossa carne. Essa é a tentação. E nós podemos vencer a tentação, porque o Senhor nos assegurou isso, que nunca virá sobre nós tentação nenhuma maior do que possamos suportar. O Senhor sempre nos dará o escape. Então, irmãos, a má notícia é que nós passaremos sim por provações, nós passaremos sim por tribulações. Muitos irmãos nossos já passaram por terríveis perseguições e muitos ainda estão passando. Nós somos muito alegres e felizes porque temos toda a liberdade aqui no nosso país de falar do nosso evangelho, de falar do evangelho de Cristo, de pregar o amor de Cristo. Mas nós sabemos que isso não é verdade em boa parte do mundo. Muitos irmãos nossos têm uma dificuldade imensa para se mostrar um servo de Deus. E nesse momento, então, Tiago está falando com a gente sobre isso. Meus irmãos, em meio à provação, alegrem-se. Porque se essa provação ela vem de Deus, Deus não tem o desejo de nos reprovar. Muito pelo contrário. Deus tem o desejo que nós passamos por essas provações, passamos por essas tempestades e as dificuldades que sobrevierem sobre a nossa vida para sermos aprovados. E qual o motivo disso, irmãos? Para que cada vez mais nós possamos ficar mais parecidos com Cristo. Para que cada vez mais o caráter de Jesus seja formado em cada um de nós. E isso acontece sim, em meio à dificuldade. E Tiago está dizendo então, alegrem-se. Poxa, mas eu estou passando por um problema, por uma dificuldade, você está me dizendo para eu ficar alegre. Sim, é isso que Tiago está dizendo, mas essa alegria é uma alegria que só o Senhor pode nos dar. É a paz que excede todo o entendimento, que em meio a uma turbulência, em meio a uma tempestade, você consegue continuar alegre, sabendo que tudo isso vai passar. Todas as tempestades, elas são passageiras. Elas vão passar. E aquele que tomar a decisão de, em meio a essas provações, em meio a essas tempestades, ficar firme no Senhor, vai sair amadurecido, vai sair fortalecido e vai sair dessa situação com a sua fé cada vez mais firmada no Senhor. Então, Tiago começa aqui a nos falar sobre isso. E, irmãos, olhando para a palavra do Senhor, eu não posso deixar de falar um pouquinho sobre Jó. Irmãos, o quanto que Jó perseverou em meio a tantas tragédias que sobrevieram sobre a vida dele. Mas Jó em nenhum momento deixou de crer no Senhor. Jó em nenhum momento blasfemou. E quando nós falamos em perseverança, nós podemos falar também em paciência. Por isso que algumas pessoas brincam e falam, nossa, você tem a paciência de Jó, ou você deveria ter a paciência de Jó. Porque em meio a uma dificuldade, em meio a um problema que surge na nossa vida, nós precisamos ser pacientes. Nós precisamos orar e esperar no Senhor. E não perguntar, Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas perguntar, Senhor, o que o Senhor deseja que mude na minha vida para que eu esteja passando por isso? Qual é o desejo do Senhor para mim? Como eu disse, o desejo do Senhor é o nosso bem. O desejo do Senhor é que sejamos aprovados e não reprovados. O Senhor não tem interesse de nos ver fracassando em meio a essa provação e a essa tribulação. Mas essa tribulação ela vai produzir em nós maturidade,
ela vai produzir em nós uma fé mais firme, ela vai produzir em nós frutos. Irmãos, quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos estrangeiros nessa terra. Nós não somos mais parte, estamos aqui, precisamos viver de acordo com as coisas daqui, mas nós já temos a nossa pátria celestial. O mundo não é mais o nosso formato. Nós não temos que nos adequar mais ao formato do mundo, e sim cada vez mais tentarmos ser parecidos com Jesus. E aí agora entrando então no versículo 5, Tiago diz assim: e se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance rosto, e será-lhe dada. Irmãos, Tiago está dizendo o seguinte: olha, vocês vão passar por provações, isso é certo. Uma hora vocês vão passar por provações. Em meio à provação, vocês vão precisar ter sabedoria. Vocês vão precisar saber tomar decisões. E no momento que vocês mais vão precisar dessa sabedoria, é quando as coisas estiverem difíceis. Algumas pessoas, quando estão passando por muita dificuldade, se afastam de Deus. Algumas pessoas ficam de mal com Deus, não entendem, não aceitam. Mas outras pessoas, por sua vez, se aproximam mais de Deus. Buscam mais a Deus, oram mais, leem mais a Bíblia, vêm mais aos cultos, participam das reuniões de oração. E aí eu quero deixar para vocês pensarem, qual tem sido a sua atitude em meio às provações? Isso vai definir se você vai vencer ou não. Você tem o livre-arbítrio, você tem a escolha de, em meio a uma dificuldade, o que você tem escolhido? Buscar a Deus ou se afastar de Deus? E Tiago está nos orientando, então, nesse momento, quando vocês estiverem passando por isso, peça sabedoria a Deus, porque Ele dá. Ele dá liberalmente. Ele dá a todos que pedirem. Então, isso nos mostra que o nosso Deus é um Deus que deseja que sejamos aprovados. Nós vamos pedir sabedoria e o Senhor vai então nos dar sabedoria. Isso mostra para nós que o nosso Deus é um Deus que doa, que dá de boa vontade aquilo que nós precisamos. Agora, irmãos, eu queria comentar também sobre a diferença entre sabedoria e conhecimento. Todo conhecimento é válido. O Senhor Deus deu inteligência ao homem. O homem, com a sua inteligência e o seu conhecimento, faz coisas boas, algumas ruins também, mas faz muitas coisas boas. E eu não vou, em momento, dizer aqui que não é necessário conhecimento. O conhecimento é necessário. Nós precisamos, sim, estudar, incentivar os nossos filhos a estudarem, a cursarem um ensino superior, um mestrado, um doutorado. Sim, é importante, nós precisamos de médicos, de psicólogos, de profissionais. Mas essa sabedoria que eu estou falando aqui, a gente não vai aprender em nenhuma escola. Essa sabedoria que eu estou falando aqui, nós não vamos aprender em nenhuma universidade, porque essa sabedoria, ela começa com o temor a Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. É necessário que sejamos tementes a Deus para que possamos ser sábios. Que peçamos a Deus essa sabedoria, porque vem do alto, vem dele para nós. E aí, irmãos, eu gostaria que a gente lesse, porque agora falando de sabedoria, não podemos deixar de falar de Salomão. Eu não vou ler porque o texto é muito grande. Em 2 Crônicas, capítulo 1, do versículo 7 ao 12, Salomão pede a Deus sabedoria. Dentre tantas coisas que Salomão poderia pedir, Salomão pede a Deus sabedoria. Só aí nós já percebemos que ele já era um tanto sábio, porque ele poderia ter pedido riquezas, ele poderia ter pedido poder, ele poderia ter pedido tantas coisas, mas ele pede a Deus sabedoria. Sabedoria, por que ele pede? Porque ele estava diante de um governo de um povo. Ele sabia que muitos desafios viriam, e ele então pede a Deus sabedoria.
E eu gostaria de comentar com os irmãos uma situação que aconteceu, que está relatada em 1 Reis 3, do versículo 16 ao 28, que acontece a seguinte situação. 2 mulheres chegam diante de Salomão. O texto diz que elas eram 2 prostitutas. E essas mulheres começam a conversar com o rei, colocar para ele a situação delas. E elas começam a contar para ele o seguinte, uma começa a falar, olha, morávamos eu e esta outra mulher na mesma casa. E nós tivemos um filho cada uma. Mas certa noite, o filho desta mulher morreu. E esta mulher, então, enquanto eu dormia, pegou o meu filho, que estava com saúde, e trocou as crianças e colocou o filho dela perto de mim. Quando eu acordei, que eu olhei para o rosto da criança, eu percebi que não era o meu filho. E aquelas 2 mulheres ali na frente de Salomão, dizendo que o filho é meu, não, o filho é meu. Uma criança tinha morrido e só tinha uma criança nos braços deles, nos braços delas. E aí, ele, cheio de sabedoria, sabedoria vinda do alto, sabedoria do Senhor, ele diz o seguinte, ok, tragam-me uma espada. Tragam-me uma espada. Cortem o menino ao meio e dê metade para cada uma. No mesmo momento, a mãe verdadeira se encheu de íntima compaixão e disse, não, pode entregar o menino vivo para ela. E aí o rei falou, não, entreguem o filho para essa que falou primeiro, porque o filho é dela. O rei conseguiu perceber que o amor dela era tão grande que ela preferia deixar o filho vivo com a outra do que o filho dela morresse para que fosse dividido entre as 2. E aí o texto continua dizendo que Salomão ganhou mais ainda o respeito, mais ainda a confiança do povo, porque o povo percebia que ele julgava com justiça, mas justiça e sabedoria vinda do Senhor. Irmãos, e se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que homens que serviram ao Senhor passaram por grandes lutas, por grandes dificuldades. Abraão, depois que recebeu a promessa de Isaac, demorou 25 anos para que Sara ficasse grávida, para que a promessa se cumprisse na vida deles. Paciência que Abraão teve, perseverança que Abraão teve. E mais à frente ainda, os irmãos conhecem o texto e sabem que o Senhor depois pede que Abraão entregue Isaac como sacrifício. E Abraão, pela fé, vai até a última gota. Ele faz todo o processo que o Senhor pede para sacrificar Isaac. Mas Deus dá o livramento, Deus providencia o cordeiro, Deus providencia o sacrifício. Porque o que Deus queria era realmente, irmãos, testar a fé de Abraão. Ver até que ponto o que era mais importante na vida de Abraão. O que era mais importante na vida de Abraão, será que seria Isaac, o seu filho da promessa, o filho tão esperado? Isaac significa riso, alegria. Tão alegres que Abraão e Sara ficaram quando aquele menino chegou. Mas será que aquele menino já tinha se tornado uma idolatria no coração de Abraão? Mas Abraão mostrou que não, que Deus estava em primeiro lugar. Mas por que Abraão fez isso? Porque é necessário, irmãos, que nós, como cristãos, tenhamos relacionamento com Deus. É necessário que a gente conheça esse Deus. Abraão não se desesperou. Se você ler o texto, Abraão conseguiu dormir a noite anterior. Será que nós conseguiríamos deitar a nossa cabeça no travesseiro e dormir se Deus tivesse pedido para que a gente sacrificasse um dos nossos filhos? Mas por que Abraão tinha essa confiança? Porque Abraão conhecia Deus, porque Abraão tinha relacionamento com Deus, porque a fé de Abraão crescia a cada experiência que ele passava com Deus. E quando nós passamos por grandes dificuldades, o Senhor nos livra, o Senhor cuida da gente, o Senhor nos dá o escape, você percebe o quanto esse Deus é maravilhoso, você quer cada vez mais estar próximo a Ele, você percebe o quanto Ele te ama e o quanto Ele cuida de você. E isso não tem preço, o seu relacionamento com o Senhor é fortificado em meio à dificuldade. Irmãos, nós vemos tantas pessoas com muito estudo, tantas pessoas com tantos cursos,
mas que muitas vezes tomam decisões tolas. Tomam decisões com falta de sabedoria. Por quê? Porque é necessário que nós sejamos tementes a Deus e peçamos a Deus sabedoria para tomar decisões, principalmente em meio às dificuldades. Quando os nossos sentimentos estão abalados, quando a gente não está conseguindo raciocinar muito bem, é a hora mais perigosa de você tomar uma atitude errada, de você tomar uma decisão errada. Por isso que Tiago está nos alertando, peça a Deus sabedoria. Paulo, lá em Filipenses 1:12, ele fala para os irmãos que tudo que ele passou foi para progresso do evangelho. Paulo estava feliz, Paulo estava alegre, Paulo passou por tantas coisas, por naufrágio, ele foi espancado, Paulo passou por tantas situações, e ele dizia, tudo o que eu passei foi para o progresso do evangelho, e ele se alegrava nisso. Irmãos, outra verdade é que nós como cristãos, quando vamos fazer a obra do Senhor, quando vamos ser usados pelo Senhor, nós vamos também enfrentar, sim, inimigos, dificuldades e provações. Muitas coisas, os servos do Senhor, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que eles passaram. Mas, irmãos, esse texto nos fala, então, algumas coisas sobre Deus. Deus é doador. Ele dá a sabedoria livremente, deliberadamente, sem exceções, sem excluir, não existe acepção de pessoas. Todo aquele que pedir ao Senhor sabedoria, o Senhor dará. Nós aprendemos que o nosso Deus é generoso, que a sua generosidade ela é ilimitada. Nós aprendemos também que o Senhor Deus nos acolhe, que o Senhor Deus nos dá garantia. Nós vamos sim passar pelas dificuldades, mas a diferença do cristão para o ímpio, quando ele passa pela dificuldade, é que ele não passa sozinho. O Senhor está com ele em meio à dificuldade. Ele pode contar com a presença, com a orientação do Senhor e com a sabedoria que vem do alto. Nós não passamos pelas nossas dificuldades sozinhos. Deus não rejeita aquele que o busca. Está lá em Salmo 66, 20. Tem outro texto também que diz, então me achareis quando me buscardes de todo o coração, quando nós nos humilhamos e clamamos e pedimos ao Senhor. O Senhor não rejeita. O Senhor não rejeita um coração quebrantado, um coração abatido, um coração que reconhece que precisa dele. Um coração que reconhece que nós precisamos dele, uma submissão verdadeira. Irmãos, agora olhando para nós, no versículo 6, ele vai dizer o seguinte, peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. No 7, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, Tiago também está nos aconselhando mais uma coisa aqui. Se você está passando por uma dificuldade, você está passando por uma provação muito grande, você vai precisar de sabedoria. Se você não tem, peça ao Senhor, que o Senhor vai te dar sabedoria, mas peça com fé. Peça sem duvidar. Porque ele compara aquele que duvida com as ondas do mar, que oscilam, que se o vento lança para lá, o vento lança para cá. Ele compara aquele que duvida com uma pessoa inconstante, uma pessoa que uma hora ela está animada, mas em outro momento ela está desanimada. Numa hora ela acredita que tudo vai dar certo, mas em outro momento ela pensa que tudo vai dar errado. Vocês conhecem alguém assim? Não, não é só eu que conheço. Aqueles servos de Deus que dizem assim, eu vou fazer tudo, eu vou ser missionário, eu vou cruzar esse país todo pregando o evangelho. E no outro dia essa mesma pessoa está desanimada dizendo, eu não posso, eu não consigo. A
pessoas inconstantes, pessoas que estão precisando firmar a sua fé, pessoas que estão precisando estreitar o seu relacionamento com Deus para aprender a confiar mais em Deus. Então, Tiago está falando, se você é assim, você não vai receber. É necessário que você peça, mas que você peça com fé. No versículo 8, vai dizer o seguinte: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que significa o homem de coração dobre? Significa uma pessoa que tem duas mentes. Uma pessoa que uma hora ela está pensando de uma forma, em outro momento ela já está pensando completamente diferente. E se nós somos servos do Senhor, se o nosso padrão é Ele, se nós queremos seguir a Ele, o nosso padrão é Ele. Então, o nosso padrão tem que ser constante. Nós não temos que estar preocupados em agradar este mundo e fazer as coisas deste mundo. Nosso pensamento, nosso foco tem que estar em Jesus. Isso também significa uma pessoa com duas almas. Quando a gente olha no original, vai dizer sobre mente dividida, mas vai falar também sobre uma pessoa que tem duas almas. Essa pessoa, ela não sabe para qual caminho ela deseja ir. Sempre são dois caminhos. E a palavra de Deus diz que não é possível servir a dois senhores. Você vai agradar a um e vai desagradar o outro. É necessário que nós, como cristãos, sejamos constantes, tenhamos fé. E aí eu vou pedir para a igreja toda ler, vou pedir para projetar aqui, Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6 vai dizer o seguinte, irmãos: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus tem que saber quem Deus é. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que pode todas as coisas, que pode nos dar a fé necessária, a sabedoria necessária, que vai nos sustentar em meio às dificuldades. Nós somos filhos. Ele permite, sim, como um pai amoroso, que nós possamos passar por dificuldades para que a gente cresça, para que a gente aprenda, para que a gente se aproxime mais dele. Mas Ele nos ama e é necessário que a gente se aproxime dEle com fé, que a gente se aproxime dEle confiando no que Ele é capaz de fazer. Então, Tiago está nos dizendo, olha, quando passar pelas provações, vocês vão precisar de sabedoria, peçam sabedoria ao Senhor, mas não peçam duvidando. Não duvidem, tenham fé, confiem, porque aquele que duvida não vai receber nada do Senhor. A palavra de Deus diz que sem fé, duvidando, nós não vamos receber nada do Senhor. Irmãos, isso vale para tudo. Se você tem orado por uma dificuldade que você tem vivido, ou por alguém que você ama, não desista, seja constante, ore, persevere, tenha paciência, tenha sabedoria, peça sabedoria ao Senhor para lidar com essa situação. E o Senhor vai no tempo certo, no momento certo, responder a nossa oração. Mas é necessário que essa oração venha de um coração contrito, de uma pessoa que acredita e de uma pessoa que tem a sua fé no Senhor. Irmãos, então o resultado negativo disso vai ser, se você se achegar a Deus pedindo qualquer coisa e duvidando, você vai ter fracasso na sua oração. Você não vai alcançar. E uma pessoa assim, ela fica uma pessoa com uma inconstância espiritual. Essa pessoa, ela não amadurece. Essa pessoa, ela se deixa levar pelo que ela está sentindo. Irmãos, vamos tomar cuidado com os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos são enganosos. Ora nós sentimos a presença de Deus, ora nós não sentimos.
Ora, nós estamos aqui na igreja e saímos daqui sentindo uma alegria enorme, totalmente preenchidos, cheios de esperança, e outra hora, por dificuldades talvez que nós estejamos passando, a nossa fé está fraquinha. A gente não está sentindo tanta coisa assim, mas o importante não é o que a gente sente, é o que a gente sabe. Quem é o nosso Deus? Quem é o Deus da nossa vida, que deu seu Filho amado para morrer por cada um de nós? É necessário que a gente saiba quem é esse Deus. Então não é sobre o que a gente sente, mas é sobre o que a gente sabe. Você precisa ter essa certeza no seu coração. Você precisa ter a certeza da sua salvação. Você precisa ter a certeza da sua vida eterna. E olhar para esse mundo entendendo que tudo vai passar, que tudo aqui é passageiro. Essa felicidade que o mundo prega, que está totalmente voltada aos prazeres desse mundo, é uma felicidade enganosa. A alegria que vem do Senhor é a verdadeira alegria em saber que Ele está conosco, que o Espírito Santo de Deus estará conosco até a consumação dos séculos, que o Espírito Santo habita em nós, que nós podemos desfrutar da presença do Senhor, que nós podemos colocar diante do Senhor os nossos fardos, as nossas dificuldades. A alegria do cristão está em saber que tudo aqui vai passar, mas que ele tem a sua morada eterna, garantida com o Senhor. Num lugar onde não vai haver sofrimento, num lugar onde sim, lá nós não vamos mais precisar sermos provados. O cristão tem que ter essa certeza e essa esperança, irmãos. Agora, aquele que não pensa dessa forma, aquele que não se esforça para agir dessa forma, vai ficar sempre aquele crente no leitinho. Não vai poder absorver o alimento sólido. Não vai amadurecer. Não vai crescer. As dificuldades que nós passamos, desde que nós nascemos, vocês percebem até uma criança, as dificuldades que ela vem passando. É para o desenvolvimento, é para o crescimento. Agora, eu quero deixar algumas perguntas para os irmãos pensarem, para que a gente possa pensar. Irmãos, as dificuldades virão. Eu não sei como que está a vida de cada um de vocês hoje. Eu consigo saber da minha vida, dos meus problemas, mas nós passamos por tribulações, nós passamos por dificuldades, passamos por problemas. E nesse momento eu queria deixar para você pensar. Quando você passa por uma grande dificuldade, qual é a sua atitude? Quando você passa por uma grande dificuldade, você se aproxima mais do Senhor, você busca mais o Senhor ou você se afasta dele? Eu queria também deixar para a gente pensar, quando estamos diante de desafios, precisamos tomar decisões difíceis, nós pedimos sabedoria ao Senhor? Nós temos pedido essa sabedoria ao Senhor? Senhor, essa decisão é muito difícil. É uma decisão de vida ou morte. Senhor, fala comigo. Senhor, me mostra. Onde que o Senhor fala conosco, irmãos? É na palavra de Deus. A palavra de Deus está revelada a nós, escrita por homens inspirados por Deus. Vai ler a palavra do Senhor, vai pedir orientação ao Senhor. A Bíblia, o nosso manual, ela nos orienta a tudo. Tem conselho para filho, tem conselho para esposa, tem conselho para marido, tem conselho para tudo, tem orientação na palavra de Deus. O que nós estamos fazendo? Estamos pedindo ao Senhor essa sabedoria na hora de tomar as decisões? O que as provações, o que as dificuldades têm gerado em nós? Estamos crescendo, estamos cada vez mais sendo transformados pela ação do Espírito Santo de Deus? Nós somos cristãos, nós somos mini-cristos. Nós somos seguidores de Cristo, aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. Nós declaramos que somos cristãos. Você, como um cristão, tem seguido os passos de Jesus? Você, como um cristão, tem tentado viver a sua vida da forma como Jesus nos ensinou? Nós temos olhado para esse exemplo, que é o Senhor Jesus nas nossas vidas?
precisamos dar lugar a essa sabedoria na nossa vida, essa sabedoria que vem do alto. Outra coisa que eu quero deixar para a gente pensar, como está a nossa fé hoje? A nossa fé tem sido essa fé que oscila? A nossa fé tem sido essa que uma hora eu creio e eu sou apaixonada por Jesus e eu farei tudo por Jesus, mas no outro dia eu já não sei mais, eu já não creio mais, a minha fé já não está tão firmada assim? Como está a nossa fé? Eu lembro que eu tinha uma líder no Ministério de Intercessão e eu falava assim com ela: irmã, eu preciso ter mais fé. Irmã, eu tenho passado por tanta coisa, eu preciso ter mais fé, eu preciso pedir a Deus fé. E ela brincava e falava assim: Aninha, toma cuidado. Se você pedir fé, o Senhor vai te dar provação. O Senhor vai te dar provação, porque através da provação, a sua fé vai cada vez ficar mais firme. E ela brincava e falava: cuidado. E é verdade, irmãos. A nossa caminhada cristã, cada dificuldade que a gente passa, ela é pedagógica, ela nos ensina. Ela traz algo de bom, mas vai depender das nossas escolhas. O que nós temos escolhido quando estamos passando por ela. E eu quero pedir para cada um dos irmãos que estejam lendo o livro de Tiago todo. Nós vamos estar falando sobre ele todo esse mês. E Tiago, ele deixou para nós quais são as práticas do verdadeiro cristão. Quais devem ser as práticas do verdadeiro cristão sem hipocrisia. Nós precisamos ler a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, mas nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que entrar em nós, ela tem poder para entrar em nós e modificar as nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas decisões. Precisamos ser cristãos, precisamos proclamar a nossa fé, mas viver a nossa fé, debaixo da submissão do Senhor. Nesse momento eu queria que os irmãos estivessem fechando seus olhos e eu vou orar. E logo após essa oração, nós já estaremos com o nosso culto encerrado. Desejo uma semana abençoada para cada um de vocês. E desejo que o Senhor esteja nos dando força para que possamos buscar nele, sem duvidar, essa sabedoria. Senhor, meu Deus e eterno Pai, muito obrigada pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, esteja trazendo entendimento nas nossas mentes e no nosso coração, Senhor. Esteja, Senhor Deus, nos dando essa verdadeira alegria de saber que podemos passar o que for, Senhor. Seja dificuldade financeira, seja alguma enfermidade, seja a tempestade que for. O Senhor está conosco. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Senhor, nos dê sabedoria para que nos momentos de dificuldade possamos tomar decisões segundo a Sua vontade, Senhor. Decisões que honrem ao Senhor. Pai, não deixa que mediante as dificuldades nós venhamos cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, Senhor. Senhor, não deixa que nós sejamos tentados com propostas, ó Deus, mundanas, propostas que não agradam a Ti, Senhor. Mas que nós possamos tomar decisões firmadas na Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós Te pedimos nessa noite, nos dá sabedoria, Senhor. Nos dá essa sabedoria vinda do Senhor, que só o Senhor pode dar. Espírito Santo de Deus, nos dê essa sabedoria, o que nós Te pedimos, Senhor Deus, nessa noite. E nos dê também, Senhor Deus, fé, uma fé firmada em Ti, Senhor Deus. Não deixa, ó Pai, que sejamos como as ondas. Não deixa, Senhor Deus, que tenhamos a nossa mente dividida. Mas que a nossa mente possa ter a certeza de quem Tu és, ó Deus. E a certeza da nossa salvação, Senhor. E a certeza da vida eterna. Pai, abençoa cada pessoa que está aqui hoje. Abençoa, Senhor Deus, cada família aqui representada. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos por esta igreja. Recebe este nosso culto, Pai.
e continua sempre conosco, Pai. Nós sabemos que nós temos a promessa da Tua presença. Nós te louvamos e te agradecemos pelo sacrifício do Senhor Jesus, que morreu por nós naquela cruz. Em nome de Jesus, amém. Estamos encerrados, irmãos. Boa semana.